Olá, povo de Deus, a paz de Cristo a todos, aqui é o Felipe. Esse vídeo hoje eu quero falar sobre o primado de São Pedro. Nós católicos sempre acreditamos que São Pedro foi o primeiro Papa, que Cristo fundou sua igreja sob a liderança deste apóstolo, e ele foi pastor que Nosso Senhor escolheu para guiar o seu rebanho. Nós cremos que na pessoa de São Pedro Cristo instituiu o papado, e que todos os papas são sucessores de São Pedro. Mas o protestantismo nega isso. Os protestantes sempre tentam achar todo tipo de pretexto e de subterfúgio para negar o primado de São Pedro, para não aceitar a liderança que esse apóstolo exerceu na igreja primitiva. Por isso hoje eu quero trazer mais uma fonte que corrobora com o que nós católicos acreditamos sobre o primado de São Pedro. Uma fonte que reconhece o papel de liderança que esse apóstolo exerceu na igreja primitiva. E o mais interessante é que é uma fonte que não é católica, nem mesmo é cristã. É uma fonte judaica. Ou seja, é um texto de alguém acima de qualquer suspeita para falar desse assunto. Alguém que não teria motivo algum para mentir todo esse assunto. Né? Porque se fosse mentira, veja, uma mentira sobre o primado de São Pedro não iria favorecer nada o judaísmo. Quem escreveu o texto que eu vou mostrar aqui não teria nada a ganhar mentindo sobre o primado de São Pedro. Né? Então, uma fonte acima de qualquer suspeito para falar desse assunto. A fonte que eu estou falando aqui é a Enciclopédia Judaica. Né? Como eu disse, acima de qualquer suspeito para falar desse assunto. Não ganharia nada, não ganharia nada com uma mentira sobre esse assunto. Na verdade, uma mentira sobre esse assunto poderia até mesmo prejudicar a confiabilidade tanto da enciclopédia quanto do autor do artigo desse artigo que eu vou mostrar aqui, que está na Enciclopédia Judaica. Então é isso, né? Sem mais delongas, vamos ver logo aqui, né? O texto da Enciclopédia Judaica. Está aqui o artigo, né? O artigo que está em inglês, né? Então eu joguei na tradução do Google e traduzi para o português. Está aqui. O artigo é o nome do autor. Esse é o nome do autor, certamente é um judeu. Que o artigo está na Enciclopédia Judaica, né? Então esse autor certamente é judeu. Então, acima de qualquer suspeito ela fala desse assunto. Não é um cristão falando, é um judeu. Então vamos ler. Ele começa assim, ó. Quem foi São Pedro, né? São Pedro. O primeiro dos 12 apóstolos. Então primeiro, lembra que São Mateus fala, né? São Mateus capítulo 10, versículo 2. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. O principal discípulo de Jesus. Já mostrando a importância que ele tinha entre os discípulos. O principal discípulo. Ou seja, tipo, como estou dizendo, entre todos, ele é o principal, que tem maior importância, né? Então a enciclopédia judaica reconhecendo a importância que São Pedro tinha entre os discípulos de Jesus, né? E, isso aqui, veja bem, cabeça da igreja primitiva. Afirmação da liderança de São Pedro. Ele é a cabeça, o líder da igreja primitiva. A sua vida tornou-se desde muito cedo objeto de lendas populares que se estenderam até o seu nome. Além do nome de Simão, que passou a ser usado no lugar do Simeão bíblico, ele tinha, de acordo com o costume da época, o segundo nome de Kefa. Kefa. Não sei como é que se pronuncia isso aqui, né? Equivalente a aramaico para rocha, daí a palavra latina Petrus, de pedra. De pedra, que é pedra, né? Como a lenda diria depois, né? Vamos lembrar que quem escreveu isso aqui é judeu, então para um judeu, está escrito lá em São Mateus 16, 18, então nos evangelhos, pelo menos muita coisa para esse povo deve ser lenda, né? O judeu não acredita que Jesus é o Messias e eles não creem nos evangelhos, né? Então eles têm aqueles relatos lá como lenda. Então é normal um judeu dizer que o relato lá da profissão de fé de São Pedro seria uma lenda. Mas veja como esse autor que é judeu vai interpretar as palavras de Jesus para São Pedro. Para ele lenda, mas aclamado como que ele interpreta, né? Jesus deu-lhe este segundo nome para significar que sobre ele, né, sobre Pedro, como sobre uma rocha, sua igreja deveria ser construída. Aí os versículos, né? Lucas 6,14, Mateus 16,18, aqui, ó. Né? João 1,42, né? Para Simão, que o João será chamado Cefas, quer dizer pedra. Marcos 3,12. Mateus 16,18, né? É aquele versículo que fala da pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra ficaria minha igreja. Os protestantes vivem dizendo que a pedra ali é Jesus, mas a enciclopédia judaica aqui afirma, não, que a pedra ali é quem? É Pedro. Né? Quando Jesus deu esse nome Pedro, foi naquele momento, tu és Pedro, né? Jesus estava dizendo que sobre Pedro, como sobre uma rocha, iria edificar a sua igreja, ou seja, ele era a rocha. Por isso que o nome era rocha. Rocha, né? E como a enciclopédia afirma aqui, ó, o nome que foi dado é aqui, ó, Kef, não sei como é que se pronuncia isso aqui.
É o equivalente aramaico para rocha. Ou seja, em aramaico, o nome que São Pedro recebeu, ou seja, tá dizendo, aqui está afirmando o seguinte, que na língua aramaica, que é a língua que Nosso Senhor falava, né? Jesus falava em aramaico, era a língua falada na Palestina no tempo de Jesus. Então, a melhor maneira, e realmente a melhor maneira para entender o que Jesus quis dizer é ir na língua original, do aramaico. Né? Jesus não falava grego, muito menos português. E na língua aramaica, que era a língua que Jesus falava, a palavra que era usada para o nome próprio Pedro era a mesma palavra que era usada para o substantivo comum Pedro. Pedro, é o que está afirmando aqui. O nome que Pedro recebeu, Kefa, é também o equivalente aramaico, é a mesma palavra aramaica para rocha. E a gente pode confirmar isso vendo a Bíblia Peshita, que é uma Bíblia, não, se não me engano, acho que é do século V, uma tradução para o aramaico. Né? Eu vou mostrar aqui o capítulo 16 de São Mateus, na Peshita, traduzido para o aramaico. Aqui, ó. Aqui, ó, São Mateus 16, 18. Aqui, ó. Aí tem o termo aramaico e inglês. Ó. Também, traduzido para português, seria, também eu digo a ti, digo, que tu és pedra, tu és a pedra, veja, que tu és a pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Agora perceba, tu és a pedra, olha o termo aqui. Sobre esta pedra, sobre esta pedra, olha o termo. Observa que é o mesmo termo, aqui e aqui. Não preciso nem saber ler isso daqui, é só comparar os caracteres. Né? Aramaico. Se você comparar, é a mesma coisa, é a mesma palavra. Mesmo caracteres, é a mesma palavra. A gente vê que no aramaico, o termo que é usado para Pedro, o termo aramaico usado para Pedro, que é Kefa, é a mesma palavra que em aramaico era o substantivo comum pedra, Kefa. Então em aramaico o que Jesus disse a Pedro é o seguinte, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Tu és Kefa, e sobre esta Kefa edificarei minha igreja. Cara, não tinha como uma pessoa que estava lá naquele momento, presenciando Jesus dizendo isso em aramaico, não entender como nós católicos entendemos. Não tinha como a pessoa ouvindo Jesus falando. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, a pessoa ouvir isso e não entender que a pedra ali é o próprio Pedro. Né? Tu és Kéfera, sobre esta Kéfera edificarei minha igreja. A pessoa está ali presente ouvindo Jesus falando aquilo. Daquele jeito. Com a mesma palavra para Pedro e Pedro. Né? Quando foi traduzido para o grego e para o português, foi colocado palavras diferentes, porque no grego e no português não é a mesma palavra. O nome como Pedro, o nome próprio Pedro, o substantivo como pedra. Né? Só que não é a mesma palavra, mas o significado é o mesmo. Né? Tanto no grego quanto no português são palavras diferentes. Né? E a palavra para pedra é uma palavra feminina, que é pedra que no grego é Petra, e a palavra para Pedro é uma palavra masculina, né? Que no grego é o Petros. Enfim, a gente vê que é o mesmo termo no aramaico, né? É por isso que quem escreveu esse artigo, voltando aqui ao artigo, né? Reconhece que quando Cristo falou, deu a Pedro esse nome, Kefa, e disse, tu és Kefa, sobre esta Kefa edificarei minha igreja, tu és pedra sobre esta pedra, tu és Pedro sobre esta pedra edificarei minha igreja. Cristo estava se referindo a Pedro como pedra, dizendo que sobre Pedro iria edificar a sua igreja. Então, a confirmação daquilo, da interpretação que nós fazemos, né, de Mateus 16, 18, vindo de uma fonte judaica. Mais adiante, aqui, ó, vamos. Aqui, ó, vou ler mais o texto. Cabeça da igreja, aqui, ó. Enquanto os atos registrados de Pedro, né, em Atos, tal, não podem reivindicar caráter histórico, ou seja, novamente lembrando, quem escreveu isso aqui é judeu, então ele não aceita o Novo Testamento, então é normal um judeu questionar a historicidade, né, do livro de Atos, dos escritos do Novo Testamento, né? Mas veja o que ele fala. Não se pode questionar o fato de que ele ocupou o cargo de chefe na igreja de Jerusalém. Então, ou seja, o autor está dizendo que mesmo que para esse autor, né? Mesmo que para esse autor não se possa o registro, aquilo que é registrado sobre Pedro em Atos, mesmo que para esse autor isso não tenha caráter histórico, ou seja, para esse autor não seja historicamente confiável, esse autor, mesmo assim, ele diz que não se pode questionar que Pedro foi líder na igreja de Jerusalém. O cargo de liderança. Agora, continuando, o que ele diz a seguir? Como tal, com sua autoridade como principal discípulo de Jesus, exerceu uma influência determinante sobre o caráter e a organização da igreja. Ou seja, com sua autoridade, aqui, ó,
como principal discípulo de Jesus. Novamente afirmando, ele tinha autoridade como principal discípulo de Jesus. Ou seja, ele era o líder, o chefe de todos os discípulos, né? Por isso ele tinha essa autoridade como principal discípulo de Jesus. Ele exerceu uma influência determinante sobre o caráter e a organização da igreja, reconhecendo o papel de liderança de São Pedro. Tanto assim que os judeus cristãos em Corinto chamavam a si mesmos em oposição à igreja que Paulo havia organizado ali, a igreja de Cefas. Que é o Cefas é a transliteração para o grego, né, do aramaico Kefa, né? Cefas. É, Ao mesmo tempo, ele foi considerado apenas como um dos 12 apóstolos, e em seu nome ele fala, né, no nome dos 12, em defesa da igreja, e lança seus anátemas contra os transgressores. Né? O Espírito Santo incitando seus discursos, seus atos. Mas ele também foi enviado como missionário através da terra da Judéia e Samaria, onde muitas histórias circularam entre as pessoas das curas sobrenaturais que ele realizou, de suas fugas milagrosas da prisão e de conversões de gentios. Este dificilmente poderia ter sido invenções do escritor dos Atos. Né? De 1 Coríntios 9,5, pode saber que ele, como outros apóstolos, costumava viajar com sua esposa em suas viagens missionárias e contar sustentado pela igreja. Aquele cara tá seguindo uma. Certamente ele pegou uma tradução meio errada de 1 Coríntios 9,5. Enfim. Que na verdade, se você for o grego, não fala de esposa, mas de uma mulher. Outro erro é que esse autor ele diz que o concílio de Jerusalém foi presidido por Tiago, né? Isso aqui é um erro, né? Mas ele não deixa de reconhecer o papel de liderança que São Pedro tinha na igreja primitiva, né? Mais adiante, ele também reafirma outra coisa que é importante, que Pedro, ele esteve em Roma, ele foi para Roma, né? Que alguns protestantes costumam negar. E coloca aqui, ó. Pouco valor pode, de acordo com isso, ser atribuído a Gálatas 2,9, uma epístola espúria, em vez de Saulo de Tarso. Espúria para o judeu, né? Judeu, ele não acredita no Testamento. Tá? Essa passagem que ele fala é lá de São Paulo, repreende São Pedro, onde Pedro é acusado por Paulo de hipocrisia. Que um desacordo em certos assuntos surgiu entre os discípulos é certo. Mas se foi Pedro ou Paulo que foi inconsistente e vacilante, ainda permanece uma questão de disputa. Então, para esse autor, não é certo quem que estava errado na história. Para esse autor, né? Segundo a Clementina, Pedro ficou muito tempo em Cesareia e depois foi por Trípolis para Roma. Aqui, ó. Pedro foi para Roma. Fonte judaica afirmando. Em João 21,19, Sebastião é predito a ele por Jesus, né? Quanto à sua estadia em Roma, a confiança deve ser colocada em Eusébio. Ele cita aqui né, as passagens da história eclesiástica de Eusébio Cesareia. Eusébio Cesareia, ele afirma que Pedro esteve em Roma. Que ele foi para Roma no início do reinado de Cláudio e morreu, do imperador Cláudio, lá pelos anos 42, 43, e morreu no fim do reinado de Nero, lá pelos anos 67, 68. Certamente o relato de seu encontro, né, é, e Paulo em Roma é mítico. Enfim, mas veja que a enciclopédia judaica reconhece o papel de liderança que São Pedro exerceu, que ele esteve em Roma, né, que ele é a pedra sobre a qual Cristo edificou sua igreja. Então, temos aqui uma fonte que não é cristã, reconhecendo o papel de liderança de São Pedro na igreja primitiva. Uma fonte judaica reconhecendo o primado desse apóstolo, né? Aquilo que nós católicos afirmamos. Uma fonte acima de qualquer suspeita. Roubando com o que nós cremos. Isso é interessante. Né? Então era isso que eu queria trazer aqui hoje, né? Se você gostou, quiser mais conteúdo católico além do que eu ponho no meu canal, né? Aqui na aba de canais recomendados do meu canal tem uma lista de vários outros canais católicos que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Aqui as indicações, né? Se você quiser conhecer. Você clica no nome, no logo do canal e vai lá, né? Carregando aqui. Tá carregando. Mas vai lá, você vê lá. Se gostar, se inscreve. Se não gostar, não se inscreve, né? Mas tá aqui as indicações, né? São excelentes canais católicos, né? A meu ver, né? Conteúdo católico de qualidade. Então é isso, né?
isso que eu queria trazer aqui hoje, né? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative o sino das notificações se ainda não tiver ativado, né? Me segue no Instagram se ainda não me segue, @MSCatólica, eu vou deixar o link na descrição. E é isso. Até a próxima. Tchau.